Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Faz tempo que eu não gravo nenhum conteúdo aqui, por conta do tempo, né? Muito atarefado com as coisas do dia a dia. Mas a gente arrumou aqui um tempinho porque está sendo aí veiculado nas redes sociais essa notícia aí, nos canais de comunicação, aí, nos blogs, etc. Principalmente nos blogs evangélicos, a respeito, rapaz, dessa compra de um apartamento feito pelo pastor Wagner Gabi. Esse pastor aqui, ó, inclusive ele é muito amigo do pastor Ailton, vem pregar sempre aqui, todo ano nas escolas bíblicas de Obreiro, e é pastor em Curitiba. Inclusive eu estive em Curitiba, mas não tive a oportunidade de visitar a igreja do pastor Wagner Gabi. Vamos abrir aqui no Diário do Estado. Notícia aqui para a gente acompanhar. Pastor terá que vender apartamento 3 milhões, comprado com dinheiro da igreja. Imóvel adquirido pelo pastor Wagner Gabi em Curitiba seria utilizado como casa pastoral. Essa informação foi dada por Marília Noleto, né, no dia 10 do presente mês. Aqui está o pastor Wagner Gabi. Vamos lá. Uma controvérsia está gerando debates acalorados entre a comunidade da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná. Pastor Wagner Gabi, presidente da igreja, adquiriu um apartamento no valor de 3 milhões, financiado com os recursos dos fiéis. A aquisição do imóvel chamou a atenção devido ao alto custo e levou à convocação de uma Assembleia Geral extraordinária para discutir o assunto. Nossa, quer dizer que a coisa não foi tão simples assim, né? Durante o encontro realizado no último domingo, a maioria dos membros, grife bem essa palavra aqui, observe bem essa palavra, durante o encontro realizado no último domingo, a maioria dos membros, veja que não é obreiros, tá? Não foi os obreiros, não foram os obreiros, foram os membros. A maioria dos membros da igreja votou contra a compra do apartamento, decidindo que a igreja deverá proceder com a venda do imóvel. Essa decisão reflete o desconforto entre os fiéis, que questionam a moralidade da aquisição, não apenas pelo valor em si, mas também pela negligência, né, em relação às dezenas de congregações que necessitam de reformas há décadas. Até o momento, as razões por trás da compra do apartamento pelo pastor Wagner Gabi permanecem desconhecidas. Alguns membros atribuem a decisão a uma influência negativa da diretoria da igreja, enquanto outros sugerem que a iniciativa pode ter partido de sua esposa. Então os membros aqui estão dizendo que essa iniciativa aí partiu da diretoria, própria diretoria, né, que corroborou no caso com essa decisão, ou que de repente teria partido aí da esposa, né, do pastor. Essa situação está levantando questões não apenas sobre a compra do imóvel, mas também sobre a transparência na administração de recursos nas instituições religiosas. Muitos fiéis defendem uma gestão financeira mais transparente nas igrejas, garantindo que as doações dos membros sejam utilizadas de maneira responsável e estejam alinhadas com os princípios e objetivos da congregação. Até o momento, a assessoria de comunicação da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba não emitiu uma comunicação oficial sobre o caso. Também não vai emitir, né? Não vai, porque não tem o que falar, não tem o que justificar. Eu já falei em um vídeo que eu fiz aqui a respeito dessa questão financeira da igreja. Veja só, em outro vídeo eu vou tratar sobre isso, mas eu quero aqui dar uma pequena e rápida introdução sobre isso, dizendo o seguinte: a Constituição, ela garante o direito de culto, local de culto e sua liturgia, mas a Constituição também garantiu, né, a isenção de certos tributos. A igreja também não está isenta 100% de alguns tributos, não de todos, mas é isenta, por exemplo, quando ela vai adquirir, tá, um terreno, um templo, fazer uma aquisição de algum templo ou terreno que vá ser utilizado para a realização de culto e de seus objetivos. Inclusive, tem decisão de tribunais superiores nesse sentido. Agora, essa questão das finanças
dos valores que entram nos cofres da igreja, porque veja, senhores, se você, como a gente chama, né, os irmãos chamam na vida secular, no âmbito da administração pública, podemos dizer assim, a gente pode ver que para onde você olhar, por exemplo, a sua vida como contribuinte, ela é totalmente fiscalizada. Tudo que você faz como cidadão é fiscalizado. Se um dia, por exemplo, sua conta bancária tiver alguma movimentação estranha, o banco tem a responsabilidade de comunicar à Receita Federal do Brasil, COAF, essa movimentação. Por quê? Porque se você ganha todo mês 5 mil e começa a entrar na sua conta todo mês 100 mil, tem uma coisa errada. Então, para onde você olhar na administração pública, na vida corriqueira, na nossa vida, no cotidiano, tem órgãos de regulação, órgãos que regulam. Por exemplo, um estado tem seus departamentos, sua SAD, né, que são os departamentos de administração, que administra as verbas do estado, seu departamento financeiro, mas tem o TCE, que é o Tribunal de Contas, que fiscaliza essas contas. Então tem sempre um órgão regulador. No município, o Tribunal de Contas do estado também fiscaliza. Alguns municípios ainda têm Tribunal de Contas de municípios. E por aí vai. No âmbito da União, você tem o TCU, verbas que são repassadas pela União para os estados e municípios. O TCU fiscaliza essas verbas. Quer dizer, tem sempre um órgão superior que fiscaliza essa movimentação de dinheiro. No âmbito das igrejas, não existe essa fiscalização. Não existe um órgão regulador, sabe? Quem administra é o quê? É um pastor presidente com se chama mesa diretora, outro chama mesa de ancião, mesa, corpo de direção, assim, cada igreja tem o seu nome. E geralmente essas pessoas que compõem essas mesas, né, esse corpo financeiro da igreja, podemos dizer assim, geralmente são pessoas de confiança do pastor, né? São pessoas que estão próximas ao pastor. Então, não existe aí, além disso, um órgão que fiscalize essas verbas. Tem igreja, por exemplo, aqui no nosso estado, que a receita mensal bate aí 60 milhões. Tá? Não existe um órgão uma equipe, sei lá, um corpo de pessoas que tenham acesso a essa fiscalização. Eu defendo que a igreja tem que ter o seu departamento de fiscalizar, seu departamento financeiro, tal, mas que deveria existir nas igrejas, tá? Ou deveria ser permitido nas igrejas a formação de uma equipe, tá? Que tiver de membros que não fazem parte do corpo de obreiro, agora pessoas formadas, pessoas com capacitação, pessoas que lidam com essa questão de finanças, essas coisas todas aí, que tenham conhecimento do assunto para que possam compor essa mesa. Ou seja, aí você teria uma mesa mista, você teria uma mesa formada por obreiros da instituição ali, pastores, e também pessoas que não seriam, no caso, obreiros, mas que teriam acesso a essas contas, ou seja, representantes do povo, fazendo parte dessa mesa diretora, desse corpo docente, desse corpo administrativo, digo, da instituição, entende? Para que possa haver uma garantia, uma segurança de que realmente esses valores estejam sendo utilizados de forma correta. Você entende? Não pode uma igreja que recolhe 60 milhões, 50 milhões por mês, o corpo de fiscalização ali do setor financeiro ser composto só por pessoas que são pastores de confiança do pastor presidente. Os irmãos estão me entendendo? Não pode ser uma equipe de 7, 8 ou 10 pastores que são pessoas de confiança do pastor presidente. Não pode, deveria ter pessoas também que não fizessem parte, né, do corpo de obreiros, que fossem pessoas representantes do povo, escolhidos pelo povo, que faria uma votação, o corpo de membros das pessoas faria essa votação e escolheria essas pessoas para compor essa mesa de direção, para elas poderem acompanhar e dar notícia às pessoas de como está sendo feito, o que é que está sendo utilizado, para onde está indo o dinheiro, né, em que tipo de investimento. Isso evitaria, de alguma forma, essas coisas que estão acontecendo, evitaria isso.
Lá, veja, o pastor foi e comprou um imóvel, esse pastor aqui, 3 milhões. E eu acho interessante aqui que lá em Curitiba a igreja foi que disse não, os membros foi que disseram, não foi os obreiros que disseram, né? Foi a igreja que disse, ó, nós não queremos, quero que venda, isso não é aceitável. É assim que tem que ser. Quem tem que decidir não é os membros, pastor, o diácono, presbítero. Quem tem que decidir é a igreja. Por quê? Quem dá o dízimo e quem paga e quem dá as ofertas é o povo. Então o povo realmente, né, analogicamente, fazendo uma analogia à Constituição, o que é que a Constituição diz? Todo poder emana do povo. Então o povo é que tem que decidir, não é pastor, não é mesa diretora, não é nada disso. As pessoas que têm que ter acesso a essas contas, porque elas que pagam o salário desse povo, elas que mantêm a igreja, elas que pagam os valores. Então elas têm o direito de decidir o que vai comprar e o que não vai. Em outro vídeo a gente fala melhor sobre isso. Então, para resumir, isso evitaria esse tipo de coisa, esse tipo de desconfiança. O que é que vai acontecer? Isso gera um escândalo para a sociedade, tá? O que é que as pessoas que não são cristãs vão dizer? Ó, tá vendo aí? Entende? Que esse tipo de coisa acontece no âmbito da administração pública. Ou seja, isso aí, se fosse no âmbito da administração pública, seria improbidade administrativa. Estou dizendo se fosse no âmbito da administração pública. O gestor responderia aí por improbidade administrativa. Mas como não é, fica a cargo aí da mesa da instituição aí decidir o que é que vai ser feito. Um grande abraço, até o próximo encontro.